Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Você já parou para pensar o que aconteceria se, neste exato instante, a Terra simplesmente parasse de girar? Não devagar, não ao longo de milhões de anos, mas de repente, um freio brusco no nosso planeta. É uma ideia que parece saída de um filme de ficção científica, mas as consequências seriam mais aterrorizantes do que qualquer coisa que você já viu nas telas. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te contar vai mudar a forma como você enxerga o chão sob seus pés. E se você curte esse tipo de viagem pela ciência e pelas possibilidades mais malucas do universo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque a gente tem muito o que explorar juntos. Imagine a cena. Você está na sua casa, talvez tomando um café, olhando pela janela. É um dia comum, como hoje, 8 de agosto de 2025. O sol está no céu, as nuvens se movem preguiçosamente. De repente, um solavanco. Mas não é um terremoto, é algo infinitamente mais poderoso. É o planeta inteiro freando de uma vez só. O som seria ensurdecedor, um rangido global que ecoaria por toda a crosta terrestre. Seria o último som que a maioria da humanidade ouviria. O primeiro vilão a entrar em cena seria a inércia. É um princípio básico da física que você aprende na escola. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Na linha do Equador, a Terra gira a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora. Isso é mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta parasse de repente, tudo o que não estivesse solidamente preso ao leito rochoso continuaria se movendo a essa velocidade. Pessoas, carros, prédios, árvores, animais, a camada superior do solo, tudo seria arrancado e lançado para o leste em uma onda de destruição supersônica. Pense nisso por um segundo. Tudo seria transformado em um projétil. As cidades seriam varridas do mapa como se fossem feitas de areia. Os maiores arranha-céus do mundo seriam pulverizados em questão de segundos. As pirâmides do Egito, que resistiram por milênios, seriam desintegradas. Não haveria lugar seguro na superfície do planeta. Seria como se uma lixa gigante e supersônica passasse por toda a superfície da Terra, raspando tudo até a rocha nua. A atmosfera, também por inércia, continuaria girando, criando ventos mais fortes que qualquer furacão já registrado, gerando atrito e calor suficientes para incendiar tudo o que sobrasse. A força desse evento seria incompreensível. Enquanto a superfície terrestre era varrida pela inércia, os oceanos também continuariam seu movimento. Imagine ondas gigantes, tsunamis globais com quilômetros de altura, viajando a mais de 1.600 km por hora. Essas muralhas de água colossais avançariam sobre os continentes, não apenas inundando as costas, mas varrendo o interior por centenas, talvez milhares de quilômetros. Montanhas não seriam obstáculo suficiente para deter a força de toda a água do planeta em movimento. Os oceanos Atlântico e Pacífico se fundiriam, submergindo continentes inteiros em um dilúvio global de proporções bíblicas. A própria forma do planeta começaria a mudar. A rotação da Terra cria uma protuberância equatorial. Nosso planeta é um pouco mais gordo no Equador por causa da força centrífuga. O movimento tectônico seria brutal. A parada súbita geraria uma tensão imensa na crosta terrestre, desencadeando terremotos de magnitude nunca antes vista. Falamos de tremores que fariam o terremoto mais forte, já registrado, parecer uma leve vibração. Vulcões em todo o mundo entrariam em erupção simultaneamente, expelindo cinzas e gases tóxicos na atmosfera, bloqueando ainda mais a luz solar e alterando a composição do ar. Se, por algum milagre impossível, algum ser humano sobrevivesse a tudo isso, o pesadelo estaria apenas começando. Com a Terra parada, o ciclo de dia e noite como o conhecemos acabaria. O planeta ainda estaria orbitando o Sol, o que significa que um dia agora duraria um ano inteiro. Isso resultaria em 6 meses de luz solar contínua e escaldante para um lado do planeta, seguidos por 6 meses de escuridão e frio congelante.
Vamos focar primeiro no lado do dia. Durante 6 meses, o Sol ficaria fixo no céu, bombardeando incessantemente a superfície. As temperaturas subiriam a níveis insuportáveis. A água que sobrou nos continentes evaporaria rapidamente, transformando a paisagem em um deserto árido e rachado. O calor seria tão extremo que poderia ferver a água dos oceanos remanescentes e derreter rochas em algumas áreas. Do outro lado do planeta, a escuridão reinaria por 6 meses. Sem a luz do Sol para aquecê-lo, este hemisfério mergulharia em um inverno profundo e perpétuo. As temperaturas despencariam para centenas de graus negativos, congelando tudo solidamente. O nitrogênio da atmosfera poderia se condensar e cair como neve. Seria um frio tão extremo que superaria qualquer coisa já vista na Antártida. A zona de transição entre esses 2 extremos, a chamada zona do crepúsculo ou terminador, poderia parecer à primeira vista um refúgio. Uma faixa estreita de terra onde o Sol estaria sempre no horizonte. No entanto, essa zona seria palco dos ventos mais violentos que se possa imaginar, criando tempestades perpétuas e ventos de força inimaginável, que tornariam a vida ali igualmente impossível. Para entender por que tudo isso aconteceria, precisamos olhar para as forças fundamentais que governam nosso planeta. A rotação da Terra não é apenas um capricho, ela gera o campo magnético que nos protege da radiação solar e cósmica. Esse campo é criado pelo movimento do ferro líquido no núcleo externo do planeta, um fenômeno conhecido como geodínamo. Se a rotação parasse, o dínamo falharia. O campo magnético desapareceria gradualmente, deixando a Terra vulnerável a um bombardeio constante de partículas energéticas do Sol. Sem o escudo magnético, a radiação solar varreria a atmosfera. Essa radiação é extremamente prejudicial para o DNA e para a vida em geral. Mesmo que alguém sobrevivesse à parada inicial e aos extremos climáticos, a exposição à radiação seria uma sentença de morte. Além disso, o vento solar iria, ao longo do tempo, descascar nossa atmosfera, arrancando-a e lançando-a no espaço, da mesma forma que aconteceu com Marte, que um dia teve uma atmosfera mais espessa e água líquida. A Terra se tornaria um mundo rochoso, irradiado e sem ar. Os dados que temos sobre a velocidade de rotação e suas consequências não são especulação. Sabemos que a Terra gira a 1.670 km por hora no Equador, porque podemos medir isso em relação a objetos celestes fixos. Compreendemos a inércia através das leis de Newton, que são a base da mecânica clássica. A parte mais assustadora é que não existe nenhuma força conhecida na natureza que possa simplesmente parar a Terra. A rotação é mantida por um momento angular colossal, estabelecido há 4,5 bilhões de anos, quando o planeta se formou. Diminuí-la exigiria uma força externa de proporções astronômicas, como a colisão com um objeto do tamanho de um planeta. Portanto, embora este seja um cenário hipotético, ele serve como um poderoso lembrete da dança cósmica precisa e frágil que permite nossa existência. Somos passageiros em uma nave espacial perfeitamente calibrada. Após a fúria inicial da parada, dos tsunamis globais e das erupções vulcânicas, o que restaria seria um silêncio profundo e assustador. O planeta, antes vibrante e cheio de vida, se tornaria um monumento à catástrofe. De um lado, um deserto queimado sob um sol implacável. Do outro, uma paisagem congelada sob uma escuridão eterna. O som do vento uivando na zona do crepúsculo seria o único ruído em um mundo que já foi preenchido com o som de cidades, florestas e oceanos. Seria o fim da história, da arte, da música, o fim de tudo o que a humanidade já construiu. A ideia de sobrevivência humana neste cenário é, francamente, uma fantasia. Não haveria bunkers profundos o suficiente para nos proteger da energia liberada na parada inicial. Não haveria tecnologia capaz de recriar um ecossistema funcional em uma zona de crepúsculo devastada por tempestades perpétuas.
Nossas tentativas de sobreviver seriam fúteis diante de uma catástrofe de escala planetária. A vida é resiliente, sim, mas existem limites. E a parada da rotação da Terra ultrapassa todos eles. A beleza do nosso mundo está em seu equilíbrio. O dia dá lugar à noite. O calor é distribuído pelos ventos e correntes. O campo magnético nos protege. Cada um desses fatores é uma peça crucial em uma máquina complexa que sustenta a vida. Remover a peça fundamental, a rotação, faria com que toda a máquina desmoronasse de forma violenta e irreversível. E assim, chegamos ao final da nossa jornada apocalíptica. A Terra se tornaria uma tumba silenciosa orbitando o Sol, um testemunho do que acontece quando as leis da física são levadas ao seu extremo mais aterrorizante. A vida como a conhecemos não teria a menor chance. Mas e você? Depois de ouvir tudo isso, eu te pergunto, usando toda a sua criatividade, você consegue imaginar alguma forma, por mais improvável que seja, de um pequeno grupo de seres humanos sobreviver a isso? Deixe sua teoria aqui nos comentários.